O programa Em Alta está de volta e a partir de hoje você vai assistir um novo quadro, Alex Ruivo Entrevista. E o nosso primeiro convidado é Renato Amari. Tenho 65 anos de idade. Não tenho apelidos. Advogado, futebol, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Trabalhar. Minha esposa Meg. Ganhar a eleição. Nada me cansa. O respeito pelas pessoas. Meus filhos e meus netos também. Minha esposa, meus filhos e meus netos. Deus. Quando minha mãe faleceu, há cerca de 4 anos atrás. Renato, como foi a sua infância? Minha infância foi atribulada. Eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade, tinha mais 3 irmãos, tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu comecei a trabalhar, então, no sítio que ele deixou aqui em Araçoiaba da Serra e num outro sítio em Cesário Lanche. Comecei a trabalhar, plantando milho, feijão. Você trabalhava na roça mesmo, no dia a dia? Nós tínhamos um trator, eu até já dirigi o trator sem poder dirigir, mas tinha auxiliares para ajudar a gente, produzia milho, feijão, arroz, plantei algodão, plantei tomate em parceria com um japonês lá, que sabia, tinha o know-how da coisa, e conseguimos vender o tomate, ganhar dinheiro, mas era uma vida muito difícil, porque eu estudava no ginásio, ainda de Estado, Estadão, né? E depois fui à Faculdade de Direito em 1965 e consegui me formar advogado. Por que decidiu ser advogado? Porque eu gostei de ser advogado, eu gostei de estudar advocacia. Na verdade, meu sonho era ser engenheiro agrônomo, até por conta dos meus primeiros trabalhos nos sítios, né? Mas o meu irmão também queria ser engenheiro agrônomo, então eu cedi para ele e falei, vou fazer direito e você faz agronomia. E hoje ele é engenheiro agrônomo e eu me formei na Faculdade de Direito de Sorocaba em 1969, trabalhei como advogado durante uns 15, 20 anos e depois fui para o setor privado com empresa de empreendimentos imobiliários que até hoje existe em Sorocaba, que é a Renato Amari Empreendimentos Faz um grande sucesso. Onde o Flávio Amari, meu filho, é o presidente hoje da empresa. Você resolveu trocar a vida de empresário para ser político? Foi. Isso aconteceu em 1991. Quando me convidaram a ser candidato a prefeito pela primeira vez. Como é que foi para você aceitar ser candidato assim da cidade de Sorocaba naquela época? No primeiro momento eu não aceitei, mas depois de 3 meses eu resolvi aceitar. Né? Porque eu via a minha cidade muito feia, muito desarrumada, já era loteador de muitos anos, eu comecei em 1980, né? Fazendo o primeiro empreendimento, que foi hoje o Village da Avignon, que é sucesso hoje, né? Empreendimento no condomínio fechado. Depois fizemos lotes populares e vi a cidade se deteriorando, a cidade estava feia, desarrumada, a gente tinha vergonha da cidade. Eu falei, olha, eu como empresário, talvez porque trabalhasse já no setor de produção, né, de lotes, eu resolvi, eu falei, eu vou tentar. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou nos seus 2 mandatos como prefeito? Foi ter que tomar providências antipáticas no começo. Por exemplo? Dispensar pessoas porque nós não tínhamos condição de pagá-las. Não é? E no segundo momento ter que agir para botar ordem na cidade. Não dá para trabalhar com emoção, sendo político, na hora de administrar? Tem que trabalhar com emoção no sentido positivo, mas tem que ser pragmático e objetivo. Você não pode trabalhar para agradar um grupo de pessoas, você tem que trabalhar para agradar uma população inteira, principalmente os mais carentes. Aqueles que viviam em favela, como nós fizemos o nosso habiteto. Não dá para administrar de forma elitizada, né? Não pode acontecer isso. Isso daí compromete o trabalho do prefeito, do governador, do presidente da República. Por falar em governador, a gente percebe, principalmente quando você foi prefeito, a sua intimidade e a sua relação com o Geraldo Alckmin. Como anda essa relação? Mesmo mudando de partido, a nossa relação é muito boa. Nós temos uma relação de 20 anos. Isso não se destrói por conta da mudança de comportamento político, até por necessidade. E hoje a minha relação, por exemplo, com Michel Temer, que é vice-presidente da República, é oriundo da cidade vizinha de Tietê. Ele é teu amigo ou é só uma relação partidária? Há muito tempo nós somos amigos.
desde o tempo que eu votava para ele e fazia campanha quando ele vinha de Tietê para Sorocaba. A política levou você a dar um fim no seu casamento? Foi uma das razões, E eu prefiro não discutir o assunto porque é uma coisa muito pessoal e muito privada, mas com toda certeza teve uma parcela de contribuição à política. Maria Lúcia assina ainda Maria Lúcia Amari. Isso te incomoda um pouco ou não? Eu nem comento isso. Prefiro não comentar. Quem você prefere enfrentar nas urnas? Como pré-candidato a prefeito de Sorocaba, você prefere a Maria Lúcia, o Zé Martinez eu aprendi na vida que eu não posso mexer nas coisas em que eu não decido. Então por que eu vou me preocupar com isso? Não tenho a capacidade de decidir. Você tem uma preferência, pelo menos? Não tenho preferência. Eu não tenho nenhuma preferência, até porque eu não posso decidir isso. Eu decido as coisas do meu partido, dos partidos que estão aliados a gente. Temos 13 partidos, mais o PMDB, são 14 partidos. Não é uma façanha isso? Eu acho que é uma boa condição política. É um trabalho muito forte que eu fiz, mas eu devo isso muito mais à relação de amizade que eu tenho com os comandantes desses partidos, né? São amigos não só quando eu era deputado estadual na Assembleia Legislativa, como nos 4 anos que eu fiquei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tendo uma relação de amizade muito forte com os comandantes partidários. Essa movimentação toda na sua carreira política fez você se desligar do PSDB. Por quê? Porque chegou no momento em que eu não poderia buscar e tentar ser um pré-candidato a prefeito pelo PSDB, porque eu tinha minoria no diretório, simplesmente por isso. E essa minoria foi construída, essa maioria foi construída ao longo do tempo, né? E eu acabei ficando do lado da minoria e, portanto, eu tinha que sair do partido. Você não ia ter mais espaço no PSDB? Eu tinha perdido meu espaço no PSDB. Você se sentiu apunhalado? Quem construiu, me senti traído, óbvio. Quem construiu o PSDB em Sorocaba fui eu. Eu que dei vida ao PSDB com a ajuda do próprio Geraldo Alckmin e do hoje secretário de Estado e deputado federal Edson Aparecido, que é um grande amigo meu, né? Eles vieram aqui e me entregaram o PSDB em 1992, quando fui candidato pela primeira vez. Os políticos falsos que conviveram com você ao longo desses anos, você poderia dizer alguns nomes? Falsos, eu diria traidores. Esse é o termo. Traidores? Traidores. Quem, por exemplo? Não vou citar nomes. A cidade toda sabe. Que nota você daria para a administração do Vitor Lippe nesses últimos 8 anos? Me abstenho até porque ele não se considera meu aluno. É só o professor que dá nota. Professor é que dá nota. Você tem a capacidade de julgar, porque você conhece melhor que qualquer um. Não sou mais professor dele. Talvez nem tenha sido. À luz dos olhos dele. Certo. Um político que você admira? Muitos. Eu admiro o Geraldo Alckmin, admiro o Franco Montoro, que já se foi, Ulisses Guimarães, o grande homem, admiro Michel Temer, que hoje é o vice-presidente, porque o vice-presidente da República conquistou esse espaço, conseguiu dar uma nova dimensão política do PMDB, transformando um novo PMDB no velho PMDB, que é exatamente de Ulisses Guimarães. Você não se sente privilegiado de ter ido para o PMDB pela seguinte questão? Hoje o PMDB é um aliado do governo petista. Se você entrar, você vai ter o apoio do governo federal. Mas, por outro lado, você deixa de ter o apoio do governo estadual ou isso não vai acontecer? Não, essas coisas não acontecem desse jeito. Uma campanha que acontece no município, o meu apoio vem do povo de Sorocaba. É daqui que vem o meu apoio. A força política vem dos bairros de Sorocaba, onde asfaltei, onde criei 39 escolas, onde fiz hospitais, como a unidade pré-hospitalar da Zona Norte, com o pronto-socorro da Santa Casa, com o médico da família, com a dengue em nível 0 durante 8 anos. Tudo isso que foi construído ao longo do meu mandato, junto dos meus secretários, junto com o apoio da sociedade civil, da sociedade organizada, toda essa construção, ela tem uma consequência. O povo gostou do que eu fiz e o povo me respeita e me admira. A parte institucional, ela acontece na área estadual e na área federal. E essa parte institucional, ela caminha
de acordo com o que o povo determina. Você sabe muito bem disso, você fez uma pesquisa e eu sei que você não pode divulgar. É uma pesquisa para uso interno, né? Até porque mas você está muito bem. A legislação proíbe que... Você está muito bem? Eu não posso comentar isso porque a legislação proíbe, mas eu estou feliz, eu estou contente. O orçamento de Sorocaba, nós estamos falando em 2 bilhões? Não, ainda não. Quase quanto nós estamos falando? 1 bilhão e 670 aproximadamente. Com esse dinheiro, na sua época, você faria muito mais que o atual prefeito? Olha, eu comecei a trabalhar em Sorocaba com um orçamento de 180 milhões de reais. Você está brincando? O primeiro orçamento em 97 era de 180 milhões de reais. Hoje é quase 10 vezes mais. Eu fiz mais de 2.500 obras em 8 anos. Com orçamento? Um orçamento de 180, crescente, né? Crescente, mas que chegou no limite, teto de 450, mais ou menos, 500 milhões. Né? E a cidade, com uma deficiência, eu chamo de espólio social, né? E espólio financeiro, dívida de quase um orçamento. A dívida que eu herdei era de 110 milhões de reais. Eu tive que recompor essa dívida, repactuar, parcelar essa dívida e ao mesmo tempo começar a implementar obras. Ou seja, você está me dizendo que com muito menos você fez muito mais? Eu estou dizendo não. Se constata que, pelos números e pelas contabilidades todas da prefeitura, que foi feito muito mais do que eu poderia ter feito se tivesse um orçamento 10 vezes maior. Você não acha que o PSDB foi com muita sede ao pote ao lançar vários candidatos para a Câmara Legislativa? Eu acho que abriu muito a opção. Quando você abre muito e aparecem vários candidatos, você cria vários problemas. Porque todos gostariam de ser. E aí começa uma divisão dentro do partido. Isso é normal quando você age dessa forma, comandando um partido. Por isso que você tem que, antes de dar publicidade a isso, ter conversas internas para funilar os interesses de 8, 9 pré-candidatos, como aconteceu, né, de surgirem de uma hora só, na abertura total. Isso criou um problema. Principalmente prejudicou a cidade, né? Não só prejudicou a cidade, como prejudicou o caminho político do partido. Nós ficamos sem deputado. Perdemos 2 deputados federais, não conseguimos fazer um outro estadual na ocasião em que eu era do partido, né? E a própria deputada, ela conseguiu ganhar a eleição fora de Sorocaba. Foi buscar votos em outras regiões do estado para conseguir estar eleita. Senão teríamos perdido todos, lamentavelmente. Por que você quer se reeleger prefeito do município, Renato? Eu hoje sou pré-candidato. Eu preciso da outorga do meu partido nas convenções de julho para homologar ou não uma candidatura minha. Homologada, eu passo a ser candidato. Tá? E eu gostaria de continuar o meu trabalho que eu não consegui fazer. E existem ações que poderiam ser implementadas, né? Depois dos meus 8 anos, que depois de mais 8 anos passados elas não foram implementadas. Um exemplo típico é a construção de um centro olímpico em Sorocaba. Um centro olímpico onde você coloca todas as oportunidades esportivas de lazer à população, aos jovens, às crianças. Cheguei a desapropriar a área de 300 mil metros quadrados na Raposo Tavares, para que se fosse construído. Isso não foi construído. Então, uma das primeiras obras minhas vai ser o Centro Olímpico, na hipótese de eu sair da condição hoje de pré-candidato, me tornar candidato e, eventualmente, ganhar uma eleição. Estou conversando com um pré-candidato, Renato Amari, que é um apaixonado pela cidade de Sorocaba. Foi um homem que transformou a cidade, né? Como a gente já disse, né? De pato feio para cisne. Cisne branco é melhor, né? Cisne branco, é qual o sonho de Deus, né? Eu queria aproveitar, Renato, e entregar aqui, você já conhece muito bem, eu sei que você é fã dos nossos produtos, né? Mas entregar fresquinho para você o Anuário de Arquitetura 2012, com vários projetos. E aí você vai ver o resultado do crescimento da cidade, né? Com projetos lindíssimos.
dos nossos arquitetos aqui da região de Sorocaba, né? Principalmente Sorocaba. Muito obrigado. Você gosta de uma boa gastronomia, sei que você gosta de passar umas férias de vez em quando lá no Uruguai. E aí tá aí para você um anuário de gastronomia com as referências gastronômicas de Sorocaba e região. Vou passar isso para a Meg para ver se ela melhora a cozinha. Mas ele não tem receita não. Aí só tem dicas de restaurantes para você levar. Aqui só tem a vontade então, né? E a nossa Bianchini, né? De variedades todo mês aí. Quero cumprimentar você. Eu tenho uma parcela de responsabilidade. Não tenha dúvida disso. Porque o primeiro exemplar seu, você foi, acho que eu fui um dos primeiros a receber. Você subiu lá no dia do coquetel e disse o seguinte, gente, chega, Sorocaba tem o hábito de torcer pro jacaré, mas se depender de mim, essa revista vai para frente e o jacaré não vai vencer. Você lembra disso? Exatamente isso, foi assim mesmo. Aí não deixaram mais, o meu marqueteiro disse assim, não fale mais de jacaré, que você já fala muito, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Você percebe que a cidade de Sorocaba, eles bate, depois que você está no chão, sangrando, e aí eles percebem que você não morreu, falam, esse cara é valente, vamos levantar ele, ajudar, que ele vai ter que ir para frente. Não é assim? É bem assim. É bem assim a filosofia. Você venceu do seu trabalho, do seu esforço, né? E da sua capacidade e competência que ninguém contesta. Renato, agradeço a sua presença aqui, lhe desejo muita sorte. Esse ano não vai ser fácil, né? Não, já não está sendo fácil, mas tem um fim, né? O importante é que você sabe que você trabalha, mas isso tem um fim. Tá, né? Certo. Que é a eleição. E depois disso, então, a gente descansa um pouco e vamos ver o que Deus vai dar pra gente. Muito trabalho depois disso. Se Deus quiser. Uma frase para finalizar, tem alguma não boa? Que Deus abençoe a todos nós e nos dê os melhores caminhos para 2012 e mais os outros anos. Sucesso. Programa em Alta, volto na semana que vem com muito mais para vocês. Até lá.